Revisão da vida toda! Pode comemorar, amigos aposentados, amigas pensionistas! Já temos data para julgamento presencial no STF. Até que, enfim, essa demora está chegando ao fim. Deixa eu já te mostrar direto do site do STF. Então já se inscreva no canal, é de graça. Você vai fazer parte dessa luta e vai apoiar a revisão da vida toda. Cada vez que você se inscreve no canal, cada vez que você deixa o like e principalmente, cada vez que você comenta revisão da vida toda já. Isso alimenta o algoritmo das redes sociais e aí todo mundo já vai ficar sabendo o que está acontecendo com os aposentados e a imprensa, a mídia, ela fala sobre o que dá Ibope. Então, se a gente conseguir subir o tópico revisão da vida toda como um dos mais comentados, a mídia com certeza vai continuar tratando desse assunto, assim como ela vem fazendo. Então está surtindo efeito aí a nossa participação aqui na internet. Então, ADI 2111, pessoal, vocês sabem, aquele processo que estava já paralisado no STF há muitos anos, mas como uma fênix ressurgiu, só que ressurgiu com o intuito de atrapalhar a vida dos aposentados no tema 1102. E a ADI 2111, a gente não consegue, não pode fugir dela, a gente tem que enfrentar essa injustiça também na ADI 2111, claro, com foco no tema 1102. Por quê? Olha só, pessoal, já temos aqui oficialmente no site do STF a pauta de julgamento. Dia 29 de março, ela foi incluída no calendário de julgamento pelo presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, que em breve será substituído pelo ministro Luiz Edson Fachin, a quem eu tive a honra de ser aluno, e Luiz Edson Fachin. Não só na revisão da vida toda, mas em todos os julgamentos, em todos os votos, o ministro Edson Fachin foi favorável aos aposentados, inclusive na reforma da Previdência, que eu vou lutar para derrubar essa reforma da Previdência também. Hoje o assunto é revisão da vida toda. E qual que é a data confirmada de julgamento? 10 de abril de 2025. Então separa, anota aí no seu calendário, coloca um despertador aí no seu celular, faz o que você tiver que fazer, dia 10 de abril, muito próximo do meu aniversário, e quem sabe vem esse presentão a favor dos aposentados até que enfim, né, pessoal? Então vamos aqui também, ó, vou até atualizar. Vamos trazer também a pauta de julgamento aqui, ó, para não ter dúvida, né? Para a gente ver realmente. Mas tá confirmado mesmo, doutor? Então não precisa me chamar de doutor não, tá? Mas muita gente me chama, então vamos junto. Ó, abril de 2025, certo? Então vamos direto para o dia 10. Não adianta a gente ficar vendo dia a dia. Vamos direto para o dia 10. Opa, temos uma observação. ADI 7265. Essa não é nossa. Inclusão em calendário exclusivamente para leitura do relatório e realização de sustentações orais. Então já vai começar com a ADI 7265, que não é a nossa, mas você que já está acompanhando a gente há muito tempo já viu essa história antes. Fala, ih, rapaz, será que colocaram vários processos só para não dar tempo de julgar a revisão da vida toda? Acalma o seu coração, que está escrito aqui. Só vai ler o relatório e eu estive presencialmente em sessões este ano no STF e os ministros praticamente estão pulando a leitura do relatório, porque é algo assim, é só um rito, né? Mas todo mundo já sabe do que o processo se trata, então relatório, como o nome diz, né? Um relato do que vai ser julgado. Mas os ministros já sabem do que estão julgando, então muitas vezes eles estão ou resumindo o relatório ou estão até pulando o relatório. Mas mesmo que leia o relatório, isso aí não vai passar de 15, 20 minutos. Tá? Então, beleza. E a realização das sustentações orais. Aí sim a gente tem que ver quantas partes tem no processo, se tem amicus curiae, para daí assim a gente vai calculando quanto tempo de sustentação oral vai ter. Só que, qual que é a notícia boa aqui? O agendamento posterior para a votação em julgamento. Ou seja, na ADI 7.265, que não nos interessa, eles só vão ler o relatório e os advogados vão fazer as sustentações orais. Depois
né, já vai prosseguir adiante. A sessão também será composta por processos remanescentes, por processos que não deu tempo de julgar do dia anterior, 9 de abril. Já vou tratar disso também. Aí quando a gente desce aqui, então começa com a ADI 7.265, lembrando, só vai ler relatório e sustentação oral dos advogados. E aí sim, chegamos aqui na ADI 2111, já é a próxima da lista. Embargos de declaração, nos embargos de declaração, na ação direta de inconstitucionalidade. Relator, ministro Nunes Marques, e o destaque feito pelo ministro Dias Toffoli, que realmente veio com esse destaque de uma forma muito positiva para os aposentados. Aí beleza, vamos ter mais 2 processos, tá? Só que eles foram colocados depois da ADI 2111. Então, sou advogado há mais de 13 anos, participando de diversas, inúmeras sessões presenciais no STF. O que eu quero dizer com isso? Qual que é a minha percepção? Né? Vocês querem a opinião, a percepção de alguém que sempre participou desses julgamentos? A minha percepção é que sim, vai ser julgado dia 10 de abril. E por que isso é importante? Porque em 2024, o Barroso pautou a ADI 2110, 2111, junto com o tema 1102, em uma clara tentativa de interferência nos processos, mas ele pautava com 10 processos na pauta. Aí, né, fazendo a gente deslocar, se às vezes eu estava em São Paulo, estava no Paraná e tinha que ir para Brasília, ou então estava em Brasília, beleza, mas tinha advogado vindo de fora, próprio doutor João Badari, o doutor Murilo White, né, deslocando diversas vezes para Brasília, assim, fazendo muita gente ir para o STF, daí ele chega lá e fala que não vai dar tempo. Né? Então, é por isso que eu já estou te alertando aqui com a informação que eu sinceramente não acho que ninguém vai tratar dessa forma, né? Vai falar, pautou para o dia 10 e pronto. Não, mas e a prática? Porque a teoria é uma coisa, e a prática? Então, na prática, a minha percepção é que sim, teremos sim o julgamento da ADI 2111. Agora, na minha última ida ao STF, foi quinta retrasada, a sessão começou com um atraso de 1h15. Como que funciona uma sessão presencial no STF, se você não sabe? Começa às 14 horas e termina às 18. Intervalo 16h30, intervalo em tese, né, 16 às 16h30, intervalo em tese de 30 minutos, mas na prática acaba sendo um pouco mais. Então a gente já sabe, peraí, se a gente tem julgamento das 14 às 18, seriam só 4 horas, mas daí a gente tem intervalo de meia hora que dura quase 1 hora, 3 horas. Mas daí a gente tem o atraso dos ministros do STF. Opa, então sobra 2 horas de presencial. Claro, tomara que não tenhamos atraso nesse dia, claro. Mas os atrasos são frequentes, eu posso afirmar, sem medo de errar. O atraso de 1h15 realmente foi muito, mas atrasos de 20 a 30 minutos são frequentes, pessoal. São frequentes. E a liberdade de expressão contida na Constituição Federal me permite falar isso. São frequentes. Não estou dizendo que toda a sessão atrasa, mas frequentemente há sim um atraso, né? Não há pontualidade por parte dos ministros, né? Se aí é culpa de um dos ministros que chegou atrasado ou de mais ministros, aí a gente não está lá dentro para saber, porque a hora que eles entram para o plenário, aí já entra todo mundo. Então, assim, eu não estou aqui gratuitamente atacando o ministro de STF nem nada, eu estou aqui trazendo na prática. Vai dar tempo de julgar a ADI 2111? É isso que a gente vai tratar, beleza? Inclusive, vamos ver aqui mais sobre a ADI anterior para a gente ver essa pauta. Agora, você precisa sim saber que o tema 1102, esse não foi pautado, e eu acho muito engraçado o Barroso ano passado, Barroso e outros ministros, né? Eu estou dizendo Barroso porque ele é o presidente do STF e ele que define a pauta. Eu acho muito curioso, engraçado não, né? Mas assim, acho curioso, acho, né?
Quando era para as ADIs 2110 e 2111 interferirem no tema 1102, aí ele pautava junto. Aí, quando é para a gente resolver a segurança jurídica, modulação de efeitos, garantir direito adquirido dos aposentados, aí não pauta o tema 1102 junto? Você, aposentado, pensionista, você concorda com o meu raciocínio? 2024 nem era para a ADI ser pautada, não tinha nada a ver. Porque em dezembro de 2023, 7 ministros do STF, incluindo o Nunes Marques, incluindo o Zanin, falaram que as ADIs não iriam interferir na revisão da vida toda. Em março de 2024, depois de 3 adiamentos presenciais, né, depois de 3 vezes fazer a gente ficar indo lá gastando dinheiro com passagem, com deslocamento, indo lá à toa para depois falar que não deu tempo, até que em 21 de março julgaram as ADIs. Ministro Alexandre de Moraes, em mais de 1h30, explicou por que as ADIs não poderiam interferir no tema 1102. O ministro Edson Fachin, com o mesmo entendimento. O ministro André Mendonça falou sobre revisão da vida toda. Eu vou me manifestar no tema 1102, porque a ADI não tem nada a ver com revisão da vida toda. Sobre revisão da vida toda, eu vou me manifestar na repercussão geral, no recurso extraordinário. Ele falou isso mais de uma vez, presencialmente com câmeras, e eu já coloquei na tela para vocês, e eu estava lá presencialmente. Então, perceba, quando foi para prejudicar o aposentado, aí foi um esforço tremendo, né? Uma ginástica cerebral mental para conseguir organizar a pauta e colocar a ADI junto do tema 1102. Aí quando é na hora de garantir o direito do aposentado, cadê o tema 1102 aqui? Cadê o tema 1102 aqui? Ok. Colocou a ADI 2111, que precisa ser resolvida antes do tema 1102. Tudo bem. É uma ótima notícia? Com certeza é uma ótima notícia, porque é um passo mais próximo do recebimento da revisão da vida toda. Com certeza é uma boa notícia. Mas você entendeu meu raciocínio aqui? Por que quando era para prejudicar aposentado, aí não, aí pauta junto. Aí quando é para garantir a segurança jurídica, modulação de efeitos e garantir o recebimento mais rápido dos aposentados, aí não. Aí pauta, aí tem que esperar depois do tema 1102. Né? É essa a crítica que eu estou fazendo. Mas que bom que foi pautado. E agora, né, vamos ver na prática aqui como que vai ser o dia 10 de abril. Mas é claro, né, pessoal? Sem esquecer dessa palavra. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Dá-me alívio na minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria. Alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Comente amém para essa palavra de hoje. Lembrando, não é questão de misturar religião nem nada, até porque Bíblia em si não é religião. A Bíblia é a palavra de Deus. Respeitando aqui todas as religiões, obviamente. Qual que é a mensagem dessa palavra, pessoal? É só para trazer 1 minuto de paz no seu dia, que eu sei que você está vivendo em agonia e em aflição. Mas Deus vai restaurar a paz e eu realmente creio que tem que ser feita a justiça aqui. Porque se não for feita a justiça no mundo dos homens, a gente sabe que a justiça de Deus, essa não falha. E olha só, responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça. Então, até quando os poderosos, né, vão querer fazer isso aí? Mas aí que tá, né? Deus enche o nosso coração de alegria e uma alegria maior do que aqueles que têm fartura de trigo e vinho, ou seja, aqueles que têm bens materiais. Comente amém. E vamos agora para ver como que vai ser o dia 10 na prática, pessoal. Como eu disse, começa às 14 horas. Já vai se imaginando. Mesmo que você não possa ir. Cobra o seu advogado para ir dia 10, hein? Porque as últimas sessões lá da revisão da vida toda tinha 8 advogados só. Um absurdo, um absurdo. A desunião.
Advogado acomodado, não paga uma passagem de avião, não faz nada para ir para Brasília, acompanhar a revisão da vida toda. É um absurdo. Mas vamos lá. Tem advogado que não pode ir, tudo bem, não é isso. Mas tenta cobrar o seu advogado. Fala para ele. Fala, esteja lá presente e pronto. Beleza? Se puder, vai ser muito bom. Pra gente encher aquele plenário, mostrar que os advogados, que os aposentados estão de olho nessa causa e que ela é importante para os aposentados e para a segurança jurídica desse país e que precisamos do pagamento imediato. Tá certo? Vamos lá. ADI 7.265. Se a gente vai ter leitura de relatório e sustentações orais, então a gente precisa ver, né? Quantas partes estão aqui para fazer a sustentação oral, né? O tema propriamente dito, pessoal, não nos interessa hoje aqui para revisão da vida toda. Posso até falar, né? Porque tem critérios a serem adotados por operadoras de plano de saúde ou odontológico que não estejam previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, né? Principalmente aqueles tratamentos mais inovadores, né? Então, é um julgamento muito importante, com certeza. Até mesmo, por exemplo, eu pago o plano de saúde da minha mãe, ela tem câncer, e assim, às vezes surge um remédio novo, a gente vê uma notícia, a gente quer que o plano de saúde arque com isso, mas aí agora o STF vai decidir se, mesmo não constando no rol de procedimentos, as operadoras deverão autorizar essa abertura, se tiver comprovação da ciência, pelo menos lá fora, ou alguma coisa nesse sentido. Então, não vou me estender nesse tema aqui, é um tema muito importante, posso fazer um outro vídeo sobre isso. O que eu quero que você saiba? É que temos aqui, né, o requerente à União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde. Então, quando você vê aqui, nossa, mas tem pelo menos 4 advogados só dessa União Nacional, então serão 4 sustentações orais? Não, pessoal. É uma sustentação oral por parte, tá? Então, uma sustentação oral da União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, é isso? É por isso que eu estou trazendo na prática como é que vai ser o dia 10. Começa às 14 horas, se não tiver atraso, leitura de relatório que pode até ser dispensada, mas beleza, mesmo que tenha leitura de relatório, vai aí uns 15, 20 minutos. E aí, sustentações orais de 15 minutos para cada parte. Então, 15 minutos aqui. Depois, o Congresso Nacional, né, vai ter o advogado-geral da União. O presidente da República também foi intimado nesse processo. Claro que ele não vai estar lá, né? Vai ser o advogado-geral da União que fala pelo Congresso e pelo presidente da República. Só que aí que tá, também vai ser só uma fala, né? Então, mais 15 minutos aqui. Então, teremos aí 30 minutos, sustentações orais. E, como definido já na pauta, só vão ler o relatório e sustentação oral. Então, início da votação e julgamento vai ser em outra sessão. Então, com certeza, vai dar tempo da ADI 2111 ser julgada no dia 10, ou pelo menos, deixa eu te falar, ou pelo menos iniciar o julgamento. Porque eu acredito que o jeito que se formou a revisão da vida toda, do jeito que o STF fez, virou uma causa de grande complexidade. O que era simples, o que já tínhamos o acórdão de dezembro de 2022, então era só pagar os aposentados, aí virou todo esse enrosco, e aí agora virou, o que era simples, virou uma causa de grande complexidade. Então eu acho que teremos debates extensos para garantir o direito dos aposentados. Eu acho que também teremos os debates para verificar até onde as ADIs irão interferir no tema 1102, se é que irão interferir. É isso que eu quero que você entenda. Eu acredito que teremos debates extensos, que pode terminar no dia 10, tomara que termine. Mas eu sempre digo, é melhor se estender na discussão e às vezes jogar até para a próxima quarta a continuação dos debates,
mas garantindo o direito do aposentado, do que atropelar o julgamento, fazer um julgamento lá em 10 minutos e acabar com o direito do aposentado. Então, para mim, o melhor cenário possível vai ser encerrar no próprio dia 10, obviamente, ninguém aguenta mais essa demora, mas desde que seja com resultado positivo para os aposentados. Estou vendo aqui na live, estão me perguntando, professor, pode ter pedido de destaque? Pessoal, na verdade, já foi feito o pedido de destaque pelo Dias Toffoli. Destaque é retirar o processo do plenário virtual, aquele julgamento aqui no site do STF, e trazer para o plenário físico, tá? Com os debates em frente às câmeras, em frente aos microfones, em frente ao público, tá bom? Então, pode ter novo pedido de destaque? Não, não pode, porque já foi feito. Já está no plenário físico. Agora, eu acho que a sua dúvida foi a seguinte, né? Pode ter novo pedido de vista, né? Algum ministro pode pedir para analisar o processo e só depois voltar para o julgamento? Aí pode. Assim, pode do ponto de vista, né, de possibilidade. Agora, é provável? Eu acho que não. Eu acho que realmente vamos ter uma resposta das ADIs no dia 10 de abril. Agora, algum ministro pode pedir vista? Pode. Do poder? Pode. E aí, qual que seria a consequência de um pedido de vista de um ministro do STF na ADI? Suspender o julgamento de novo. Né? Eu estou respondendo as perguntas, né? Não estou falando que eu acho que tem que acontecer, nem nada disso. Pelo amor de Deus, pessoal. Eu tô lutando aqui pelo reajuste imediato. A última coisa que eu quero é que demore. Mas, assim, então... Bate na madeira aqui. Bate na madeira para não ter pedido de vista. Para não ter uma nova suspensão do julgamento e a gente poder encaminhar o fim da ADI 2111, garantir a segurança jurídica, transitar em julgado a ADI 2111, para daí a gente ir para o tema 1102 e com o recebimento do reajuste imediato e depois dos atrasados, conforme os processos forem tendo andamento em todo o Brasil. Outra pergunta aqui, pessoal user não sei o que, não colocou o nome. Pessoal, quando vocês forem criar conta no YouTube, colocam o nome, se vocês quiserem, né? Coloca o nome que aí eu consigo ler aqui, tá bom? Estão perguntando se depois do julgamento do dia 10 de abril acabará a suspensão nacional dos processos. Essa é uma ótima pergunta também. Depois do julgamento das ADIs, via de regra, a ordem de suspensão nacional dos processos, ela continua vigente até o Alexandre de Moraes derrubar essa ordem, tá? Então, qual que seria um caminho interessante para os aposentados aqui? Eu acredito que garantir a segurança jurídica na ADI, aí sim derrubar a ordem de suspensão nacional dos processos para os processos voltarem a andar e aplicarem o que foi decidido no tema 1102. Isso seria um belo caminho, com certeza. Né? Inclusive, é nesse momento que você precisa ver se o seu processo está tudo certinho. Né? Porque imagina, depois volta a correr os processos, aí tem um erro lá no seu processo, seja um erro de cálculo, seja um erro na petição inicial, seja um erro no andamento do processo. E aí, você precisa corrigir isso antes para garantir, né, que você não tenha um processo arquivado aí, como algumas pessoas estão tendo, seja por erros do processo ou por cair na vara de um juiz aí que está querendo julgar contra a revisão da vida toda. Então, se você quiser, né, um parecer jurídico do seu processo em andamento ou quiser uma análise completa para maximizar a sua aposentadoria, mais de 20 revisões para aumentar sua aposentadoria. Essas revisões não precisam esperar o STF, é só a revisão da vida toda que precisa esperar, mas vários aposentados já estão recebendo as outras revisões de aposentadoria, inclusive com decisões para 2025, tá bom? E claro, né, se você conhece alguém que está para se aposentar, a gente faz um planejamento previdenciário para evitar esses erros. Né? Não adianta, para quem está para se aposentar, é melhor você já estudar e aplicar a melhor regra do que depois de se aposentar querer entrar nessa briga de revisões. Né? A gente consegue antecipar isso aí. Isso vai garantir uma aposentadoria muito maior para você e também vai garantir que você não
perca tempo, não passe por essa aflição que os aposentados estão passando aí na revisão da vida toda. Ou então entra com o seu advogado aí, entra em contato aí com o seu advogado, que vai dar tudo certo. O pessoal está perguntando... Ó, esse aqui tem um nome, é o João Cardoso. Doutor, já entrei com a revisão da vida toda. Posso entrar com outras revisões com o seu escritório? Pode sim, pessoal. A OAB, ela não proíbe, não veda, né? Ou nem você mudar de advogado, mas se na revisão da vida toda tiver tudo certo aí, você mantém, né, seu advogado, fica tranquilo e pode entrar com outras revisões com a gente. Outra dúvida que eu li esses dias nos comentários é: nossa, doutor, mas se eu trocar de advogado, eu vou ter que pagar 2 honorários? Nada disso, pessoal. Os honorários sobre os atrasados, enfim, o que ficar combinado, eles são repartidos entre a gente e o escritório anterior. Então vamos supor, combinei 30, 20, 30, 50% dos atrasados. Eu acho 50 muita coisa. 30 eu vou permitir, para quem assistir essa live aqui, eu vou permitir reduzir, para quem quiser que a gente assuma o processo, eu vou reduzir para 20% dos honorários sobre os atrasados. Fala com a Bárbara aí, pode falar que eu autorizei essa condição especial, mas só para quem assistiu essa live até o final. E mais, pessoal, mesmo isso, né, mesmo é 30%, é 20%, isso será repartido entre os advogados, né, entre o escritório anterior e o nosso escritório, ou outro escritório que você escolher. Mas você não vai pagar 2 vezes de 30%, então senão não sobraria nada para você. Então fica tranquilo quanto a isso. Os honorários são repartidos, tá? Então, quanto a isso, não tem problema nenhum. Doutor, o escritório está querendo cobrar multa... Vixe, acho que... Multa... para rescindir o contrato. Isso pode? Não, pessoal. Tanto o STJ como a OAB proíbem que o escritório cobre multa para você trocar de advogado. Então, até, ou seja um cliente nosso, seja um cliente de outro advogado, seja o cliente de quem for, a hora que o cliente ou quebrar a confiança, ou, né, não estou sendo respondido, não me responde no WhatsApp, eu vou trocar então. A qualquer momento, você pode trocar de advogado e você não pode ser cobrada uma multa nem nada disso, tá bom? Vamos ver mais dúvidas aqui. Eu vou fazer mais lives, tá, pessoal? A Joana, que está sempre comentando aqui. Joana, doutor, o que vai ser efetivamente julgado nesse dia 10 de abril? Bom, na verdade, então, vai ser julgada a ADI 2111 os embargos de declaração dos embargos de declaração, tá? Eu vou fazer uma live completa com os embargos aí em tela para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Então, essa live aqui foi realmente para trazer essas informações, para trazer a importância de você ter o seu processo aí redondinho, tudo certinho, para o dia 10 de abril e 10 de abril presencialmente em Brasília. Eu vou fazer mais lives trazendo informações para vocês, podem ficar tranquilos, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Já se inscreva aqui nesse canal para você continuar acompanhando as próximas lives, tá? É muito importante você ver a data que eu tô fazendo essas lives, para não ficar, às vezes, assistindo vídeo de 1, 2 anos atrás, tá? Então você precisa estar inscrito no canal e aí você vai recebendo já os vídeos sempre recentes com as últimas informações da revisão da vida toda. Que Deus te abençoe grandemente. Dia 10 de abril, vamos, gente, vamos rumo ao recebimento da revisão da vida toda. Chega de demora, ninguém aguenta mais isso aí. Que Deus te abençoe. E até a próxima.